Assim como na primeira temporada do podcast Foco Além da Foto, voltamos com o primeiro episódio temático dessa temporada. Sim, esse episódio será mais um especial de Dia dos Pais, que afinal será comemorado no próximo domingo. Mas antes de seguir com o tema, como sempre, quem fala com você sou eu, Tarciane Moreira, a fotógrafa e a faz tudo desse podcast, o Foco Além da Foto. Como eu disse, no próximo domingo, 13 de agosto de 2023, será celebrado o Dia dos Pais, mas a intenção não é datar esse episódio, pelo contrário. O tema desse episódio já vem sendo discutido há algum tempo e tenho certeza que ele merece ser discutido ainda por muito tempo. Aliás, eu acho necessário. E por isso ele vai ter espaço aqui nesse podcast. Eu sou fotógrafa e posso falar de fotografia, mas não de medicina. Assim como eu não sou mãe, portanto eu não posso falar de maternidade. Da mesma forma que eu não posso falar sobre paternidade. Então, para isso, trago alguém que tenha propriedade para falar sobre isso. E para quem melhor que um pai para falar sobre paternidade, né? Parece óbvio, eu sei. Mas como o intuito desse podcast é ir além do óbvio, para participar desse episódio, eu não tô trazendo qualquer pai. Quando eu fiz o convite pro meu convidado de hoje, eu disse para ele que tinha que ser ele, porque eu sei que ele exerce na íntegra a paternidade, com tudo que ela pode englobar, desde que ele descobriu que ia ser pai. E olha que a gente nem convive tanto assim. Nosso contato é mais frequente por rede social, mas uma das coisas que eu disse pra ele foi que eu sabia que ele não era só um pai de Instagram. E por isso hoje, o noivo da minha amiga da vida, Júlia Candiago, e pai do Mateu, o Igor da Cunha, tá aqui. Enfim, Igor, tu é o primeiro homem a participar desse podcast, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Como tu tá te sentindo? Muito obrigado, muito obrigado. Tô me sentindo bem. É diferente eu dar uma entrevista no podcast, né? Primeira vez aí. Então é a primeira vez pra ti também. Sinta-se em casa, tá? Muito bem, Darcy. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer enorme aqui trazer um pouco do meu lado de pai. Uma função nova na minha vida, né? Recentemente eu virei pai. O Mateu tem 1 ano e 8 meses, recém-feitos. Então vai ser um prazer trocar uma ideia contigo sobre isso. Que bom, fico muito feliz. Igor, antes de tudo, eu preciso fazer uma declaração aqui, tá? Porque eu sei que tu vai rasgar mais cedo ou mais tarde pra ela. Mas, inclusive, ela ficou com ciúmes, porque antes de eu te convidar, eu falei pra ela que eu ia te convidar. Ela disse assim, eu amei a ideia, mas eu tô com ciúmes porque eu não vou ir antes dele. E, enfim, pra dizer que eu sempre tive orgulho da guria que a Ju sempre foi, e principalmente da mulher que ela se tornou. E se em algum momento eu poderia imaginar que ela ia me surpreender e me orgulhar ainda mais. Eu não imaginava que ia ser assim, sendo mãe, mas ela é uma mãe espetacular, ela é uma mãezona, assim. A gente conversa sempre que possível, né? Sempre que ela consegue dar sinal de vida. E eu sempre, toda vez, eu digo pra ela o orgulho que eu tenho de ver ela exercendo o que eu acho que é a melhor versão dela, que é ser mãe. E junto de ti, né? Eu quero deixar dito aqui publicamente, eu já falei isso pra ela. Mas vocês dois são dois exemplos, assim, são exemplos de pais pra mim. Eu tenho vários amigos que são pais, são mães, casados ou não, mas igual vocês, enfim. É por isso que tu tá aqui hoje. Muito obrigado. Eu ainda reforço o que tu falou, que na verdade eu não seria pai se ela não fosse mãe, sabe? Sim. Então, eu acho que da parte dela também é verdade isso. Então, eu acho que o princípio de tudo, da paternidade ou da maternidade, começa pela família, sabe? Sim. E eu acho que é isso que a maioria das pessoas acabam pecando. Às vezes acabam errando na escolha da pessoa que vai passar o resto da vida com elas, entende? Sim. Então, acho que o princípio de tudo é o amor, né? Se tu sente realmente um amor pela pessoa com a qual tu tá junto, acho que não tem por que não tem como tu não ser um bom pai, uma boa mãe, porque vai sair daquele amor, vai sair um fruto e é inevitável que essa pessoa também seja amada, né? Então, enfim, a Ju é uma mãezona, o amor da minha vida, então eu tô super bem embarcado nessa aventura. Sim, claro, eu super concordo contigo, essa questão de amar. E é óbvio, né, eu sempre vou dar uma estudada, uma pesquisada, não só pelo tema que eu vou falar aqui, que eu trago pro podcast, mas também sobre o meu convidado. Então, ontem eu fiz uma coisa que eu não costumo fazer, que é stalkear o Instagram, então eu fui no teu Instagram até não poder mais. E agora tu falou sobre essa coisa de amar, e eu quero ler uma frase que tu colocou num post teu, da 31 de dezembro de 2021, que é o seguinte:
Se eu puder dar uma dica pra você que se deu ao trabalho de ler isso, eu diria ame. Ame como se não houvesse amanhã. A vida passa, erros e arrependimentos acontecem. Mas nem sempre a vida te dá uma segunda chance. Então ame. Seja humilde, verdadeiro e honesto com tudo e todos, principalmente consigo mesmo. Tuas palavras, Igor. Pois é. Me surpreende, mas não me surpreende. Me surpreende porque eu não lembrava, mas é uma coisa que realmente eu sinto muito. Porque, bom, tu sabe da nossa história, né? Eu e a Júlia, a gente ficou juntos durante 5 anos, a gente noivou. A gente acabou rompendo, né? Por cabeça fraca, enfim, a gente era jovem. E depois de 1 ano e 3 meses a gente voltou. E quando a gente voltou, a gente já sabia que, enfim, erros aconteceram e por isso que esse texto aí foi em dezembro, porque nós tínhamos voltado em fevereiro daquele ano, de 2021, e em dezembro já tinha nascido o Mateu. Então a gente voltou, ela deu 2 meses, ela engravidou e 9 meses, deu 8 meses e alguma coisinha ele nasceu, enfim. Foi todo esse, em 2021 foi tudo que aconteceu, né? Sim. A gente voltou, ela engravidou e ele nasceu. Então, cara, é realmente isso que eu sinto, porque... E a gente se entregou muito nesse momento, sabe? Porque pra tu voltar num relacionamento que tu já ficou 1 ano e pouco num hiato ali, solteiro, é muito difícil pros dois lados, né? Sim. E tu tem que ser muito maduro pra poder entender, ok, é isso que eu quero, é isso que a outra pessoa quer, a gente se ama a tal ponto de realmente fazer dar certo isso, né? E a gente conseguiu isso, eu acho que de forma com maestria, entende? Porque a gente se entendeu, a gente se ajustou os pontos que tinha que ajustar e deu tudo certo, graças a Deus. E veio esse nosso brindezinho aí junto, né? Sim, sim. Bom, então vocês já estão há quase 9 anos juntos, 2 cachorros, um filho e contando, né? E contando. A gente começou em dia 21 de setembro de 2014, né? Foi o nosso primeiro beijo. Foi um dia depois do aniversário dela, 2014. Desde lá, a gente já faz aí, então, quase 9 anos, né? Vai fazer 9 anos esse ano. A gente noivou, então, realmente, tu me chamou de noivo no primeiro momento, e realmente, ela me chama de marido e tudo mais, mas a gente tem que fazer o processo de casamento que a gente ainda não fez, por falta de tempo, né? Já foi 2 pedidos de noivado, né? O primeiro tava só vocês e o segundo eu tive a felicidade de estar presente com mais alguns. É bom tu reforçar isso, deixar a gente gravado, porque volta e meia ela joga na minha cara que ela não foi pedida de novo, sabe? Então é bom tu reforçar. Foi no aniversário de 1 ano do Mateu, né? Sim, eu filmei, inclusive. Eu tava filmando Olha aí, vocês dois. Então... Porque assim, ó, gente, quem vê o Igor aqui, assim, sério, a Ju é uma palhaça, ele também, então... A gente tá sempre rindo com eles. E aí eu tava filmando eles por alguma coisa que eles estavam fazendo. E do nada o Igor pegou e disse que precisava falar. E pediu ela em noivado na nossa frente. Tá filmado isso, então sim, tô em tua defesa aqui, Igor. O anel tá na mão dela, né? Então ainda considera como noiva. Exatamente. A primeira vez foi que a gente fez uma viagem de surpresa pra Miami, né? Eu fiz uma loucura, comprei tudo a viagem, passagem e tal, do dia pra noite. E gastei até o que não podia naquela vez, mas a gente fez uma viagem legal e foi com uma... eu escondi dela, simulando que seria um aniversário, comemoração do aniversário dela. E no fim eu acabei pedindo ela em casamento na viagem. Foi dia 24 de setembro de 2019, se não me falha a memória. 23 ou 24, né? Mas foi também perto do aniversário dela que eu pedi ela em casamento. Primeira vez, né? Primeira vez oficial. Sim, sim. Bom, constituir família, já tá claro que era um sonho de vocês, um plano. Mas o Mateu veio fora desse plano de vocês, né? Mas como eu sempre digo, do jeito certo, na hora certa, quando algo tem que acontecer, né? Como foi pra ti saber que tu ia ser pai? Sabe que é engraçado? Porque eu sempre quis ser pai, né? Com a Júlia, obviamente. E ela sempre me... Não, depois... Porque ela tem 5 anos a menos que eu. Então eu tenho 33, ela tem 28. E imagina, eu comecei a namorar, ela tinha 20, eu tinha 25. E eu sempre tive o sonho de ser pai e se só cresceu com a companhia dela. E eu incomodava ela e ela dizia não. E a gente brincava isso dentro da família várias vezes, que ela tinha engravidado e tal, não sei o quê. Mas quando a gente voltou... E ela sempre dizia desculpa que ela tinha que se formar, né? Só que quando a gente voltou, a gente voltou no final de semana que ela tava se formando, de fato, né? E daí a gente brigou, agora não tem mais desculpa e tudo mais. E daí a irmã dela tava tentando... tava assim, de sangue doce pra engravidar, a cunhada dela também, né? Então a família inteira já tava nesse hype de engravidar ou não, né? E ela disse, eu queria
parar de tomar o remédio, porque faz mal, né? Tantos anos tomando remédio e tudo mais. Eu falei assim, amor, a gente sempre quis ter filho, né? A gente faz a tabelinha ali e tal, como ela queria fazer, se der certo, beleza. Se por acaso tu engravidar, beleza também, né? Eu sempre quis ser pai de um filho teu, então tá tudo bem. Então foi aquele programado, mas não foi programado, entendeu? Tipo, não foi que ela vamos tentar fazer, mas acabou acontecendo. E foi dia... É engraçado que eu lembro das datas, né? Foi no dia 12 de abril de 2021. Ela apareceu com uma surpresa, né? Dizendo que tava grávida. E ela fez uma surpresa linda lá em casa. Na época eu tava morando com meu pai, né? Porque eu tava no meio da pandemia, então eu tava vindo pra Canela e a gente tinha recém voltado. Então a gente tava se organizando pra poder morar junto de novo e tudo mais. Então naquele ato ali de 2 meses, mais ou menos, eu morei com o meu pai. Eu tava trabalhando no escritório e ela apareceu com uma surpresa, né? Foi uma surpresa linda. Mas enfim, foi assim que aconteceu. Foi planejado, mas não foi planejado, sabe? Foi realmente um pequeno susto, mas a gente sempre quis, né? Sim. Trocando ideia, então, pra gravar esse episódio contigo, tu me falou que depois de, então, saber que a Ju tava grávida, foi atrás de informações sobre paternidade e teve dificuldade, então, para encontrar material produzido por pais para pais. O que acontece sobre isso, eu acho que a cultura nossa é muito sobre maternidade. Uhum. Né? Os pais, pela nossa cultura de vários e vários anos, a gente pode falar sobre história aqui, que não é muito minha praia, mas o que tu percebe é que a nossa cultura é de que as mulheres criam as crianças e os pais trabalham, né? E foi assim comigo, foi assim provavelmente contigo, foi provavelmente na nossa geração, foi muito isso, bem acentuado, né? E os pais, talvez por falta de informação, por estar muito tempo na rua, sempre com trabalho, não, sei lá, ou isso se não teve tanto apelo dos pais para com os outros pais, né? Essa troca de informação, a paternidade não era tão, sei lá, me parece que não era tão ativa assim, né? Os pais. Então, quando a Júlia engravidou, eu comecei a procurar conteúdo. Pô, será que existe... Porque a Júlia também começou a procurar. Ele tinha bastante coisa sobre gestação, sobre maternidade, sobre... tudo que falava sobre a criação de um filho, falava da mãe para com a criança, e nunca do pai para com a criança, né? Então, eu ficava pensando, cara, o que eu faço agora? Minha esposa tá grávida, né? O que eu faço? Como é que eu lido com a situação? Como é que eu aguento, né, as trocas de humores? Como é que a gente mima a esposa? Como é que a gente faz uma gestação mais tranquila? Porque a gente escuta bastante que o nenê, dentro da barriga, na gestação, sente muito o que acontece no lado externo, né? Então eu fico pensando, cara, como é que eu faço a minha parte? E como é que eu busco essa informação? E eu não encontrei, né? E eu até pensei em, de certa forma, criar algum conteúdo e tal, mas não é muito minha praia, né? Criar conteúdo sobre uma coisa que eu não tinha conhecimento prático e tudo mais. A única pessoa, assim, que eu via se destacando era aquele da RBS, que era da RBS, que dá palestra, o do Papai é Pop. O Papai é Pop, me fugiu o nome dele agora. Deus, eu pensei nele hoje de manhã também. Como é que é o nome dele? É um conteúdo também mais palestras, mais, sabe, não era eu queria uma coisa prática, dia a dia. Como é que eu faço, como é que eu cuido, como é que não sei o que, como é que não sei o que, como é que vai ser a evolução da criança, como é que o pai se comporta. E ao mesmo tempo eu tinha liberdade do tempo, né? Porque como eu sou empresário, então eu tenho mais facilidade de gerenciar meu tempo, né? Então eu pensei, cara, quando ele nascer, eu quero dedicar 3, 4, 5 meses exclusivo para ele, né? Pra ele e pra Júlia, obviamente, né? Pra ajudar na maternidade. E só que foi muito difícil arranjar conteúdo de fato na internet. Eu, sinceramente, não encontrei. E se eu encontrei, não foi algo que me chamasse atenção pra realmente me seguir ou acompanhar, ou enfim, ser influenciado por aquilo, né? Sim, que fizesse diferença pra ti, né? Exato. No fim, obviamente, foi meio pelo instinto, né? Porque eu tenho uma criação do meu pai que... Meu pai era um cara ausente, de certa forma, porque ele se separou muito cedo da minha mãe, né? Meu pai se separou da minha mãe quando eu tinha 3 anos, eu acho, 3 ou 4 anos. Mas, ao mesmo tempo, ele era muito presente, porque ele não tinha obrigação legal, porque no processo lá de separação, a guarda era da minha mãe e ele tinha cada 15 dias no final de semana e era isso, né? A obrigação dele, teoricamente, perante a lei, era essa, mas a obrigação dele com o pai falava mais alto. Então ele nos via quase que, não todo dia, mas várias vezes durante a semana. Ele parava o carro na frente do prédio onde a gente morava, a gente ficava conversando com ele, a gente ficava, sabe, trocando ideia. Então isso foi durante muitos e muitos anos.
imagina, dos 13 até os 18, ele fez isso muitas e muitas vezes, sabe? Então ele foi um pai super presente, mesmo estando ausente fisicamente, mas ele foi muito, muito presente, ou por telefone, ou presencialmente lá para nos visitando, etc. Então eu usei a inspiração dele e a inspiração também de como não ser um pai que eu via outros pais sendo, inclusive de amigos, de conhecidos, etc. Eu via, cara, como é que um cara põe uma criança no mundo e foge, e não paga uma pensão, e não se dá bem com a esposa, enfim, não quer criar criança. Então eu já vi N casos na vida, né? E eu pensei, cara, eu não quero ser um pai assim ausente do meu filho, né? Então eu fui mais no instinto mesmo pra criar o Matheus, sabe? Como não achei conteúdo, eu fui mais no instinto. Muito bem. E teve outras dificuldades de se tornar pai que tu tenha encontrado antes de o Matheus nascer? Além de não encontrar conteúdo que pudesse te auxiliar? É que sabe que é engraçado, porque na gestação, apesar da gente já ter se tornado pai, porque o embrião tá ali, tá crescendo, tá evoluindo, a gente não tem a mesma sensação da mãe, sabe? Porque o embrião tá na barriga da mãe, é a mãe que sente o contato físico, né? A mãe que sente ali as trocas de hormônios e tudo florescendo ali dentro dela. A gente não tem essa percepção, então a ficha não cai, sabe? A gente sabe que tá crescendo ali, a gente sabe, putz, daqui a pouquinho vai ter uma criança no meu colo, mas parece que a ficha não cai. E a ficha cai, assim, de fato, quando eu peguei ele no colo a primeira vez, né? Que quando ele nasceu, a pediatra pegou, levou comigo lá pra uma salinha e me entregou no colo. E é ali que cai a ficha, sabe? Antes disso é muito difícil. Na gestação, eu até brinco porque agora deu uma leva de vários amigos meus, amigos nossos, que engravidaram também, né? Sim. Na família, também tem cunhados, tem, enfim, vários viraram pais. E eu, como fui teoricamente um dos primeiros, assim, eu comento com eles, cara, é muito engraçado porque a tua mulher tá grávida, mas tu não tá. Então tu não te sente, então parece que pra ti tá, é uma questão, né, o corporal ali dela que tá crescendo o nenê, mas fisicamente tu não sente nada, sabe? Sim. É só emocionalmente, mas ao mesmo tempo demora muito mais tempo do que com a mulher. Sim. Então durante a gestação eu ficava mais preocupado em como é que eu vou lidar com a própria Júlia, como é que eu vou abastecer ela, municiar ela de carinho, de cuidado, de atenção, etc. Para que ela tenha a melhor gestação possível, né? Para que isso também respalde lá depois no Mateus. E a princípio tá tudo certo. Até ela me cobra, volta e meia ela me cobra, porque quando eu tava grávida tu me dava café da manhã todo dia. Esse tipo de coisa assim, sabe? Mas foi por um momento ali e, enfim, foi fantástico pra mim, pra ela. Eu tentei fazer todas as vontades dela, obviamente, né? Sim. E a gente conversou bastante sobre a gestação. Mas um pai, na minha percepção, assim, ele de fato, apesar dele ser pai durante a gestação, ele só nasce mesmo junto com a criança, sabe? A ficha cai ali. Sim, sim. O que ninguém te contou e tu teve que descobrir sozinho sendo pai? Cara, que a privação de sono é uma loucura. A privação de sono quando porque acontece? O grande desafio, eu acredito, quando um bebê nasce, né, quando se forma aquela família ali com o bebê presente, é tu organizar a rotina. Então tu tem que trabalhar, tu tem que cuidar de ti mesmo, tu tem que cuidar da esposa, né? Tu tem que nutrir aquela família toda. Enfim, todo mundo tem as mesmas obrigações, né? Eu e a Júlia, a gente tem as mesmas obrigações. Mas a privação de sono, que é o que? O bebê tem um ciclo, né? De 3 horas ele mama, dorme, caga, mama, dorme, mija, enfim. Então, é recorrente na madrugada que a gente tem nosso ciclo. A Júlia estudou bastante sobre o sono, ela saberia te dizer aqui todos os termos, tá? Mas a gente tem nosso ciclo de sono, né? Que a gente dorme, sei lá, 8 horas por dia, 6 horas por dia, a gente tem a nossa rotina. E quando o bebê chega, acabou a rotina. Né? A Júlia foi exemplar nisso, ela conseguiu cuidar muito bem do sono do Mateus, mas todo bebê acorda de tempo em tempo. E aquelas acordadas, por mais que a Júlia desse mamar no peito, tu acaba acordando junto, né? Porque o bebê acorda, desperta, teu sono, tu desperta também do sono e assim vai indo. Então a grande X da questão no começo, da paternidade, maternidade, eu acho que é a questão da privação do sono, sabe? Uhum. Porque cuidar de uma criança, amamentar... a questão da amamentação também foi complicada no começo. Porque tu fica preocupado com a criança tá mamando o suficiente, se ela tá bem, se não tá e tudo mais. Mas depois tu tem o primeiro, depois fica tudo mais tranquilo, né? Sim. Mas se eu fosse elencar um item assim que foi, putz, isso aqui ninguém me avisou e... Por mais que avise também não adianta nada, porque as pessoas diziam assim só,
aproveita pra dormir agora. Como se pudesse acumular sono, sabe? Acumular descanso, não tem como. Então essa aí é uma coisa que eu nem falo quando a mulher tá grávida, porque, cara, isso é besteira, sabe? Aproveita pra dormir agora, porque não vai dormir depois. Sim. Tipo, cara, tu não vai dormir mesmo depois, e não adianta tu dormir mais agora. Mas a privação de sono é bem complicada, sabe? Porque isso muda o teu humor, tu fica muito mais estressado, tu fica mais cansado e tu tem que ter um psicológico bem em dia pra poder lidar com tudo isso, sabe? Pra tu entender que é um período, né? E que não tem o que tu fazer, tu vai ter que simplesmente aceitar e conviver com isso durante um tempo, que durante 3, 6 meses a coisa vai se organizando, né? E o Mateu foi muito queridão com a gente, porque o Mateu, acho que com 3 meses, assim, 3, 4 meses, ele regulou o sono dele e dormia 6 horas por noite daí. Né? Então, cara, pra nós foi maravilhoso. Agora, ultimamente, ele ainda volta e meia, uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, uma vez a cada 15, ele acorda de madrugada, sabe? Mas, ok, exceção, não é mais a regra, né? Quando é regra, é complicado. Sim, sim. E ele dorme sozinho desde o início, né? Tipo, no quarto dele, vocês colocam ele no berço, né? Dorme. Isso aí foi, tipo assim, como a Júlia estudou muito sobre sono, eu não tenho nem o que falar da Júlia, porque tudo que pra pai não teve de conteúdo, pra mãe tem bastante conteúdo na internet, né? Sim. E aquela pessoa que consegue conteúdo e vai atrás, né? Então a Júlia realmente conseguiu bastante conteúdo, ela consumiu muita coisa. E a gente conseguiu organizar o sono do Mateu, né? Com ela capitaneando ali como é que a gente fazia. Mas ele dormiu com a gente num bercinho acessório, assim, que a gente deixa portátil no nosso quarto. Ele dormiu um mês no nosso quarto. Depois do segundo mês em diante, para 30 dias, a gente já botou ele no quarto dele. É claro, nós tínhamos lá a câmera, nós tínhamos um tabletzinho que a gente acompanhava ele. Mas ele dormiu desde o segundo mês em diante, ele dormiu no quarto dele. E pra nós isso aí, às vezes a gente até fica, a gente queria que o nosso filho dormisse com a gente, não sei o que, mas ele não se sente confortável, sabe? A gente põe ele pra deitar na cama com a gente hoje em dia, pra tomar uma mamar, alguma coisa assim, mas ele logo já quer sair, não quer ficar. Mas pra ele a gente sabe que é excelente, sabe? Ele dorme na cama dele, a gente, filho, agora é pra hora de dormir, boa noite, bom descanso, larga no bercinho dele e esquece, sabe? Ele dorme, e então isso foi muito mérito da Ju, sabe? Ela que estuda bastante e tal. Mas foi bem isso, desde o primeiro mês. E eu sei que tem pais que não conseguem, sabe? Sim. Querem deixar junto e tal. Isso acaba minando um pouco a relação do casal, né? Porque tu imagina, tu perde a tua intimidade toda. Mas também não condeno, porque é bom dormir com o filho, sabe? Então, cada um faz o que quer, na verdade, né? Cada um se sente mais confortável de um jeito ou de outro. Mas a gente se sentiu confortável assim e a gente acha que o Mateu foi a melhor escolha, sabe? Dormir desde o começo no quartinho dele. É porque daí ele também já aprende que tanto ele como vocês têm os seus espaços, né? Tipo, uma coisa engraçada que não falam sobre paternidade, né? Tipo assim, tu vai dar banho no teu filho, no chuveiro. Tu dá banho pelado? Dá banho de cueca? Até pais, né? Principalmente pra pai, né? Como é que tu faz com a criança, né? Porque a mãe é o quê? A mãe tá sempre pelada na frente sempre, né? Mas a amamentação, tem peito, não sei o que, né? Tem toda aquela história. Mas e o pai? Como é que faz? Né? Então, tipo, é tipo de conteúdo que não existe na internet. Como é que eu faço, né? Então, com o Mateu, a gente tenta respeitar o espaço dele, sabe? Quando eu dou banho nele agora no chuveiro, eu fico de cueca no chuveiro, sabe? Deixa ele se explorar, deixa ele se conhecer, sabe? Tipo assim, eu tento o mínimo possível externamente impactar ele, entende? Então é aquela coisa do espaço, ele tem o espaço dele, a gente ensina. Agora, logo mais, a gente vai começar o desfraude, né? Eu acho que mais uns 6 meses, talvez 8 meses, sei lá por aí, a gente vai tentar o desfraude. Então a gente vai ter que dar espaço pra ele também, mostrar que isso acontece, que não sei o que, e assim vai indo. Né? Então a questão de dar espaço é importante, por mais que seja um bebezinho, tu tem que ensinar, porque ele aprende muito na observação, né? Então, como ele é muito observador, ele aprende muita coisa sozinho, então tu tem que também com atitudes mostrar alguns conceitos pra ele, né? E ele vai aprendendo, é impressionante, assim. Vou dar um exemplo de como ele observa bem, né? Porque agora ele tá, obviamente, tá caminhando e já tá com quase 90 centímetros, tá com 87 centímetros. Então ele tá bem alto e tal, e daí ele começa a abrir as portas sozinho já, né? E a primeira vez que ele foi tentar abrir uma maçaneta, me chamou a atenção, porque, cara, uma coisa que eu nunca mostrei pra ele, filho, aqui tu abre a maçaneta e abre a porta. Mas, obviamente, ele vê nosso comportamento, abrindo porta e fechando o dia inteiro, né? E quando me chamou a atenção aquela pequena atitude dele, sabe? Que tu pensa, realmente, a criança faz tudo observando.
adquire o conhecimento dela observando muito mais, até porque a linguagem ela tá aprendendo agora, né? Linguagem verbal, né? Sim. Então tem muitas palavras que eles não entendem, mas a questão visual de replicar o que a gente faz é batata, é muito engraçado. Exato, eles seguiam pelo exemplo, né? Porque é isso, até a gente, às vezes, alguém te fala alguma coisa, tu não grava aquilo, mas tu grava o que a atitude da pessoa, né? Muitas vezes. Esses dias teve uma outra situação engraçada que obviamente, eu e a Júlia, eu sempre quando passava por ela, dava um tapa na bunda dela, né? Coisa de marido, né? E eu comecei a me regular por causa da observação dele, né? Pra ele não ficar batendo nas pessoas, enfim, porque ele não tem noção de força, de ato, etc. E esses dias eu passei por ela, dei um tapa na bunda dela. E ele viu. Cara, foi bizarro, assim, tipo, a gente tava na cozinha, ele olhou de canto de olho, assim, ele foi correndo na bunda dela e pá! Deu um tapão na bunda dela também. Então, é muito engraçado como eles são espertos e ligados, sabe? Então a gente tem que cuidar, é por isso que eu acho que a criação é muito mais do que tu fala, sabe? E sim como tu reage ao mundo ao teu redor em N circunstâncias, sabe? Porque assim, eles reparam exatamente tudo que tu faz, e eles replicam tudo. E quando começar a falar, eles vão replicar tudo que tu fala também, né? Uhum. Sim, porque eles são umas esponjas, né? São umas esponjas, é muito engraçado. Igor, descobri então que é mais difícil do que se esperava. Normalmente a gente sabe que vai acontecer. Mas teve alguma coisa que foi mais fácil do que tu esperava ou do que te falaram? Eu acho que pegar ele no colo. Por mais que me pareça, assim, porque uns meses antes dele nascer, a gente tinha visitado. A Júlia já estava grávida de 5 meses. Visitou um casal que é a Gabi e o Thiago, que são nossos compadres lá de Londrina, que é prima dela, né? E o Thiago, que é um compadre meu. A gente foi visitar eles estavam com um bebezinho pequeno, né? Eles têm a Isa lá, que tem 9 meses mais velha que o Matheus. Então na época ela tava com 5 meses de idade, eu acho. E eu peguei ela no colo e sabe, fica todo tenso, né? Então ela era bem levezinha, sei lá, tinha tá aqui 5 quilos, 6 quilos, e eu ali com aquela criança no colo todo duro, sabe? Pensei, cara, isso aqui vai ser muito difícil, né? Porque, pô, eu fiquei preocupado, porque eu vou ter meu filho, como é que eu vou reagir dessa maneira? Sim. Será que todos os pais, todas as mães têm essa mesma preocupação, sei lá, essa aflição de pegar uma criança no colo, esse medo, na verdade, né? Não é aflição, é um medo de tu deixar cair, enfim, é frágil, né, uma criança? Sim. A gente acha que é frágil, né? E foi engraçado, porque quando a doutora Luciana me entregou ele, quando ele nasceu, a pediatra, né? Me entregou ele no colo, eu peguei com uma naturalidade que eu não imaginava. Entendeu? Então eu acho que esse instinto paterno e materno, acho que nasce junto, sabe? Ele vem ao natural, assim, é muito louco. Então essa é uma questão que eu achei que teria dificuldade, né? Achei que seria frágil e tudo mais. Hoje em dia, eu jogo pra cima, pro lado, pego pelo braço, pelo outro, e a gente vai pegando jeito, né? Mas eu nunca tive a insegurança com ele. Sim. De pegar no colo. Isso eu nunca tive. Sim, que bom. Eu acho que tem esse negócio, né? Tipo, é meu, né? Que pai e mãe tem, assim, tipo, veio de mim, então, tipo... Claro, a gente entende que tem uns que têm insegurança. Esses dias ainda eu vi um vídeo da mesma situação, a médica no hospital foi entregar pro pai, ele ficou todo duro, assim, aí ela ainda ajudou ele a sentar numa cadeira, porque ele não conseguia reagir, mas eu entendo o que tu quer dizer, e deve ser incrível poder segurar o próprio filho, assim. Porque tem algumas coisas que é o instinto que diz, né? Um outro exemplo legal foi que, acho que uma semana antes do Matheus nascer, 2, a Júlia, como ela já trabalhou com... Acho que, não sei se foi colega dela na época de escola, que fizeram, como é que faz aquele ensino médio, que não é ensino médio, que é pra poder cuidar das crianças, como se fosse Magistério. Não sei se foi colega dela no magistério ou não. Não. Ela fez magistério, então no magistério ela tinha um curso de primeiros socorros, assim, pra desafogar a criança e tudo mais, né? E um pouco antes dele nascer, uma semana antes, ela me mostrou num boneco de pelúcia que nós tínhamos em casa, do Matheus. Ela me ensinou como é que faria pra desengasgar a criança, né? Que era uma preocupação que nós tínhamos. Porque nós tínhamos ouvido um relato de uma criança que tinha sido afogada e não sei o que, passou a chamar a ambulância, enfim, um susto assim. Daí ela mostrou, Igor, tu pega aqui, não sei o que, se afogar pra ela, tu dá batidinha nas costas pra ela. E cara, quando o Matheus tinha uns 10 dias, eu acho, 15, ele se afogou. E ela pegou ele e ela gritou, ela se apavorou, se congelou e disse, Igor, me ajuda, me ajuda. Eu fui lá, cara, foi totalmente no instinto, sabe? Eu virei ele, dei um tapa, dei 2 tapas e ok, isso não. Entendeu?
Só que, tipo assim, até hoje a gente não sabe se realmente ele tava afogado, né? Se daqui a pouquinho só tossiu ali e ela se assustou. Sim. Né? Ou se realmente ele tava afogado e a gente fez o procedimento correto ali e a gente salvou ele, sabe? Então, mas enfim, o ato de eu ser gelado a tal ponto de virar meu futebol pra baixo com 15 dias, dar um tapão nas costas dele, saber que é o movimento certo, sabe? E funcionar, isso é uma coisa que, cara, isso é natural, entende? A gente tem alguns dons que nascem quando o filho nasce também. Às vezes é para um lado, às vezes é para o outro, enfim, cada um tem um jeito, né? Como ela congelou, tipo, ela tinha técnica, mas ela congelou, né? Como aquele pai que tu comentou ali que tava meio duro ainda com a criança, mas tem certeza que outras aptidões eles vão adquirir ao natural, sabe? Sim. Então esse é o mais louco, assim, da paternidade. Sim. Igor, o que o Matteo, ou ser pai dele, te ensinou de mais importante até agora? Claro que ele tá aí, que nem tu disse, só com 1 ano e 8 meses. Vai ter muito pra tanto ele quanto tu aprender, mas até agora, nesse período. Eu acho que, cara, principalmente só enaltecendo o amor, sabe? Porque a questão do carinho, do cuidado, como tu fazer o bem gera o bem, sabe? Porque eu acredito que o Matteo é uma pessoa especial do jeito que ele é, muito em detrimento do comportamento que a gente teve como casal, sabe? Como a gente se ama, como a gente se gosta, como a gente quis ele, como foi uma pessoa, como a gente vai fazer de tudo para que essa família dê certo em prol de todos nós, não só dele. Sim. Né? E a gente até fala, eu e a Júlia, que, tipo assim, que a gente se ama muito mais do que ama ele. Porque a gente se ama como realmente namorados, amor, enfim, né? E a gente é pro resto da vida, eu e ela. Ele vai criar, bater as asas dele, vai sair. Né? Então, tipo assim, a gente não vai criar ele numa bolha, a gente não quer que ele seja pra sempre debaixo das nossas asas. Obviamente que seria legal, né? Tu ter sempre teu filho do teu lado. Sim. Mas o que eu acho mais massa que eu aprendi com ele é que dar um amor pra alguém, automaticamente isso vem uma retribuição, sabe? Então, exemplo, às vezes eu tô lá com ele, a gente tá vendo um desenho porque ele tá mamando e tal, não sei o que, comigo, lida um pouquinho, ele para a mamada, um pouquinho ele viaja sem maionese, ele me olha, fala, papai, pega e me dá um beijo no bochecho, sabe? Tipo, do nada, assim. Então, tipo assim, essa retribuição de amor, ou ele fica fazendo carinho na barba, ou, sabe, esse carinho, assim, que ele responde é sensacional, sabe? Então, tipo assim, pô, eu realizei meu trabalho até então de uma forma correta, sabe? Porque ele tá retribuindo. E ele é uma pessoa, sei lá, excepcional, sabe? Tipo, a gente não tem que falar dele, a gente só elogios pra ele. Ele é querido com todo mundo ama ele, sabe? Ao menos, claro, talvez a pessoa não seja corajosa a ponto de criticar meu filho na minha frente, né? Mas ao menos o que a gente escuta, assim, que realmente ele é um gurizinho muito especial, sabe? E isso é muito gratificante. Então acho que isso foi o que eu mais aprendi com o Matteo, que tu pode dar algo sem esperar nada em troca, mas aquilo que tu vai receber com certeza vai ser muito gratificante, sabe? Sim. Não precisa esperar, mas vai acontecer. E tu pode levar isso pra vida, né? Qualquer coisa, tu vai fazer uma boa ação, tu vai ajudar uma outra pessoa, enfim, tu leva isso pra tua vida profissional, pessoal, qualquer outra relação, acho que faz sentido, sabe? Sim. Entregar, sempre pensa em entregar, cara, faz alguma coisa pro bem dos outros. Se a pessoa não te responder, foda-se, o problema da outra pessoa, não é teu, né? Mas a tua parte tu tá fazendo. Eu não tô falando aqui sobre, sei lá, sobre doação, sobre... Né? Tô falando coisas simples, dar um bom dia, dar uma boa tarde, cumprimentar alguém, tratar alguém decentemente, sabe? Coisas do cotidiano, assim. Então acho que se tu entrega o bem, tu vai colher lá na frente, seja daquela pessoa ou de outra, mas tu vai colher o bem, né? E uma criança é muito natural, então ela é muito espontânea, então tu receber de volta de uma criança é fenomenal, sabe? É muito legal. Sim, exato. Eu sempre digo que a criança é muito genuína, né? A atitude dela. Pra qualquer tipo de atitude dela. E o Matteo, não é porque tu tá aqui, mas eu sempre digo, cara, ele é muito carismático, ele não tem explicação. E eu lembro de em algum momento a Ju ter falado, ela já falou alguma vez no Instagram também, mas eu lembro de em conversas nossas, assim, ela falar que a única coisa que ela sempre desejou e o que ela mais desejou é que ele fosse muito feliz. E, cara, essa criança tá sempre rindo. Sempre rindo. Né? Ele tá sempre pronto pra alguma, né? E ele tá com os dentinhos, tá com vários dentinhos na boca agora, então ele dá um sorrisinho em cima, mas é realmente uma figurinha, sabe? Tipo, ele não... É muito difícil tu ver ele só tá bravo quando tá com sono,
né? Mas triste, assim, tipo, tu nunca pega ele de desprevenido, sabe? Tipo, ele acorda, ele já tá milhão, ele já quer ser caminhando, já quer brincar com todo mundo, já... Sabe? Ele é realmente uma figurinha. É um presente pra nós. Ele é. E como ter se tornado pai te fez compreender o ser humano? Então, é que na verdade eu acho que o senso de responsabilidade aumenta muito, sabe? Uhum. Até me ajudou no lado profissional, né? Eu tomei algumas escolhas que acabaram me ajudando, porque eu pensava, cara, agora não sou só mais eu ou a Júlia, né? Agora a gente tem um ser humaninho ali que vai depender da gente. E se tu parar pra pensar, o ser humano é o mamífero mais dependente do pai e da mãe, né? Principalmente da mãe. Porque ele nasce, não sabe caminhar, não sabe falar, não sabe comer, se alimentar sozinho, não sabe nada. E vai ser assim durante muitos anos, né? Que a gente precisa sustentar aquele ser, né? Sei lá, tu pega uma vaca, vai parir um bezerrinho ali, o bezerrinho já sai caminhando, já pode pastar, né? Na mesma hora. Mas um ser humano não. Então, esse senso de responsabilidade aflorece muito forte, sabe? Porque antes, tudo bem, tu faz uma cagada na rua, sei lá, tu briga no trânsito, tu xinga alguém, qualquer outra coisa assim, tipo, tá ok, entendeu? Tipo, tu vai arcar com teus problemas, mas agora não mais, porque tu é o pai de alguém, tu precisa ser modelo, tu precisa ser exemplo para aquela pessoa, tu vai observar tudo que tu faz, né? Seja numa ligação, seja sei lá, numa ida ao mercado, qualquer coisa, aquele ser humaninho vai ficar observando, sabe? Então, se tu pega uma criança mal educada, tu para pensar, às vezes a intenção dos pais sejam boas, mas muitas vezes a rotina deles não é tão legal. Às vezes aquelas pessoas não são tão legais, sabe? Tipo assim, talvez... Porque nos pequenos detalhes e nas atitudes inconscientes das pessoas que as crianças aprendem, né? Então eu acho que isso foi o que mais me chamou a atenção, assim, quando ele nasceu. Eu pensei, cara, agora eu tenho que ser uma pessoa melhor. Eu tenho que... Não que eu fosse uma pessoa ruim, né? Eu espero. Mas eu tenho que ser uma pessoa melhor ainda. Né? Então, tipo assim, eu tinha um problema muito sério que era no trânsito. No trânsito eu ficava... A Júlia até brincava comigo, né? Porque a Júlia de tanto puxar minha orelha, eu parei de buzinar, de encher o saco, não sei o quê. Eu só reclamava, eu só levantava o braço, sabe? Dentro do carro eu só reclamava comigo mesmo, sabe? Sim. Não xingava ninguém e tal, mas eu ficava bravo. E até isso eu tô tendo que ajustar, sabe? Porque, tipo assim... ok, eu não xingava ninguém, não fazia tanto estardalhaço, né, na rua. Mas eu ficava... aquilo me deixava bravo. E agora não mais, agora não posso mais ficar bravo, porque agora tem o meu Matheus dentro do carro. Ele vai ficar observando, ele vai ver se eu fiquei brabo ou não no trânsito. Então tem que ser mais, sabe? Tem que ser mais paciencioso, tem que ser mais tranquilo, tem que dar uma segurada em algumas coisas pra não refletir nele. Sim. Porque daqui a 5 anos, se eu não mudar essas coisas, daqui a 5 anos ele vai se tornar uma pessoa exatamente como eu sou. Uhum. Então eu tenho que pensar nele, não em mim, porque não tem mais jeito, sabe? Eu vou ficar velho, ranzinza, vou acabar piorando. Mas eu tenho uma chance dele crescer um pouco melhor que eu. Sim. Nesse sentido. Muito bem. Igor, essa temporada tem um tema que tá permeando ela, tá? Que é a comunicação. Então, eu vou entrar mais ou menos nessa área, tá? Como ser pai impactou na tua relação e na tua comunicação com a Ju? Porque você parou... mudou, né? Não era só mais tu e ela. Agora são vocês como família, né? Sabe que a questão da nossa comunicação, assim, quando a gente tá com ele, a gente mudou pouca coisa, né? É claro que, exemplo, quando a gente, ou com todo casal, a gente tem uns pequenos estresses que a gente tem pequenas divergências por A ou por B ou por C, e isso a gente evoluiu muito bem. Que sentido? Que, tipo, cara, a gente não discute na frente dele, sabe? A gente respeita isso, ela sabe que eu fico brabo, ou eu sei que ela tá braba, e tá tudo bem. Quando ele dorme e tal, a gente senta e conversa e troca uma ideia, né? A gente olha a pontos arestas, mas a gente tenta nunca fazer isso na frente dele. Mas a comunicação entre nós, eu não sinto que ela tenha mudado muito, sabe? Porque a gente tá tentando ser as mesmas pessoas que a gente era. Pelo menos como um casal, sabe? Sim. Então, obviamente que a nossa rotina muda, mas a nossa relação de marido e mulher a gente não quer mudar, entende? E, claro, a gente tem que mudar alguns palavreados, a gente tem que ajustar algumas coisas, a gente vai ajustando. Mas, no geral, assim, a gente não mudou muita coisa, sabe? Uhum. Porque eu acho que ele também tem que entender que os pais dele, se amam e são um casal, né?
Porque, exemplo, eu nunca vou chamar a Júlia de mãe. Ô mãezinha, vem aqui. Tipo, não, ô amor, vem aqui. Sabe? Sim. Porque eu tô chamando ela, não é o Mateus que tá chamando. Sim. Né? É claro que eu digo, Mateus, vai lá com a tua mãe. Né? Mas a gente tenta criar um ambiente que ele entenda que a gente é um casal, que nós somos os pais dele, que a gente ama muito ele e que esperamos que ele nos ame também, né? Sim. Mas, enfim, na questão da nossa comunicação, eu acho que a gente, claro, de novo, só questão de vocabulário, algumas coisas que a gente adaptou, né? Mas, no geral, nossa forma de relação interpessoal entre nós dois, a gente não mudou muita coisa. Muito bem. E como que ser pai impactou na relação com o teu pai? Tua com o teu pai? Sabe que a nossa relação já era excelente, sabe? Minha com meu pai. Então a gente nunca. Eu, sinceramente, não percebi mudanças assim nas minhas atitudes. É claro que agora eu consigo perceber um pouco mais os medos que ele tinha perante a mim, né? Os receios, o zelo, essas questões assim. Então, as preocupações, como é que eu vou, o que eu vou me vestir, o que eu vou comer, como é que eu vou me educar, como é que não sei o que. Então, aquelas preocupações eu consigo entender ele muito melhor agora. Uhum. Mas na questão da comunicação, enfim, a questão de dia a dia, a gente não teve grandes alterações, né? Até porque eu já conheci ele como um vô, né? Porque ele já tem outros 2 netos, o Mateus é o terceiro mais novo. Então eu não percebi assim, tanta diferença na comunicação. Mas eu consigo sentir muito do que provavelmente ele sentiu quando eu era pequeno, sabe? Sim. Isso eu consigo entender um pouco melhor. Até a questão da separação dele com a minha mãe, né? Então é uma coisa que é um exemplo de pai, de relacionamento, não de pai, né? Mas é um exemplo de relacionamento que eu não quero fornecer pro meu filho. Sim. Né? Porque, enfim, foi um relacionamento que não deu certo, por N motivos, e eu quero entregar diferente pro meu filho, sabe? Porque eu vejo que é uma coisa que, eu não sei se tô fazendo certo ou tô fazendo errado, eu nunca vou saber, porque eu não consigo apresentar as 2 opções pro meu filho, sabe? Tipo, essa aqui vai ser a nossa versão casada, essa aqui vai ser a nossa versão separada. Mas eu acredito que, eu e a Júlia acreditamos nisso, que uma família conjunto, com os 2 pais se amando, né, tem muito mais chance de fornecer um bom ambiente para uma criança, sabe? Então, nesse sentido, a única coisa que eu quero fazer diferente assim, no meu pai é isso, sabe? É ter um relacionamento saudável com a minha esposa. Mas o resto, eu vejo meu pai como um puto exemplo, sabe? Do carinho que ele teve por mim, do cuidado, do zelo, das preocupações, de como ele nunca nos deixou na mão, sabe? Pelo contrário, eu acho que se não fosse meu pai, eu não seria o que eu sou hoje. Sim. Entende? Então, porque ele me deu toda a base, toda a estrutura para poder crescer, sabe? Então, eu sou muito fã do meu pai nesse sentido. Muito bem. E o que é comunicação para ti? Comunicação no geral. Você sabe que eu não sou formado em comunicação, mas eu estudei comunicação, né? Fiz publicidade e propaganda 3 semestres lá em Porto Alegre. Enfim, eu já tentei graduar em alguns lugares, economia, administração, nunca terminei, mas uma área que eu tenho muita paixão é a comunicação, por causa da publicidade. E, cara, basicamente a comunicação tem que existir, ela pode existir de N maneiras, mas o principal, eu acredito na comunicação, é que a outra pessoa consiga captar a mensagem, né? Então não adianta nada tu saber se comunicar, eu acho que eu sei me comunicar, mas se a pessoa lá não entendeu, não faz sentido algum, né? Então por isso que às vezes para explicar eu sou um pouco mais minucioso, tento dar algum exemplo, tento ir mais no ponto crucial mesmo. Mas eu quero ter a certeza que a pessoa realmente captou aquilo que eu quis transmitir, sabe? Sim. Então, isso depende, independente do jeito, seja verbal, seja gestual, enfim, tem N maneiras de se comunicar, né? E a questão também de ouvir mais, observar mais do que falar, né? Então, eu sempre sou um cara que eu tento, até é engraçado, como eu aprendi a dirigir, um exemplo. Eu aprendi a dirigir quando eu tinha 16, 17 anos, eu estava na frente, pensava pegar um táxi, pegar um carona com alguém, da família, etc. Meu pai, minha mãe, eu ficava sempre olhando a movimentação. A pessoa vai lá e pisa na embreagem, troca de câmbio, troca, né? E eu ficava observando. Então sempre fui muito observador, sabe? Então eu sempre aprendi muito na observação, que é mais ou menos como uma criança também faz, né? Então, por isso que eu sou muito fã de ressaltar como a gente tem que se comportar na frente das crianças, porque é uma comunicação que a gente faz para elas. Claro. A gente está se comunicando com elas 24 horas por dia.
né? Então, desde a gestação. Então, eu acho muito importante a comunicação no gesto, nas coisas inconscientes que a gente faz. A gente tem que até policiar isso, sabe? Para que a criança veja as coisas boas, né? Não vai... Daqui a pouquinho ela convive com um cara... Não adianta o cara, sei lá, um gatão no Instagram ali que fala um monte de coisa bonita no Instagram e no dia a dia vai lá e besteira, tá toda hora no celular, não dá atenção pro filho, não sei o que, sabe? Então não faz sentido. Então a comunicação pra mim tá se comunicando 100% do tempo, só que a gente não percebe. Eu sou muito mais fã de observar e escutar do que de falar. Muito bem. E o que tu deseja ou sonha pro Matheus? Sinceramente, meu sonho é que ele seja feliz. Básico, simples. Não e eu sei que, obviamente, apesar de ser básico, ele é complexo, né? Porque ser feliz não é tão simples assim. Mas eu espero que ele encontre alguém pra amar, né? Que eu acho que isso é do caralho. Desculpa a palavra. Eu acho que o ápice da vida é tu poder amar alguém, sabe? Eu acho que... E não amar alguém, mas amar e ser amado por aquela pessoa, acho que é realmente fantástico, sabe? Eu acho que muitas pessoas não se abrem pra isso. E a partir do momento que tu consegue se abrir pra isso, se expor, né? E tu só vai conseguir ser amado se tu se expor, né? E tu só vai conseguir amar de verdade se tu também se expor. Então acho que tudo parte do princípio de tu perder o medo. Perde o medo, começa a amar. Se a pessoa não te amou, beleza. Vida que segue, enfim. Mas tu tem que oferecer a chance para aquela outra pessoa também te amar, sabe? Uhum. E eu quero que meu filho tenha bons exemplos em casa para que ele possa ver isso também e desejar o amor, sabe? Sim. E para ele ser feliz, cara, ele vai ter que só amar bastante aquilo que ele faz e com quem ele tá. Basicamente isso. Né? Sim. E é uma vida difícil, cara, porque a gente se preocupa muito com o futuro dele, né? Com o pai e mãe, porque a sociedade é muito maluca, né? A sociedade tem N arestas aí que a gente tenta cuidar pra ele, né, se desviar, exemplar, sei lá, drogas, amizades, enfim, ou um pouquinho conteúdos que a gente não gostaria que ele enxergasse na internet. Enfim, a vida vai ser muito louca daqui pra frente, né? Mas a gente vai ensinar pra ele princípios, né, que eu aprendi muito com minha mãe, por exemplo, pra que ele não se torne uma pessoa ruim. Basicamente isso. O resto, cara, sabe, dinheiro a gente corre atrás, tudo o resto, conquistas profissionais a gente corre atrás, mas se ele tiver amor, com certeza vai ser muito mais fácil ele ser feliz, sabe? Que eu desejo pra ele. Com certeza. E tem alguma outra dica que tu queira deixar pra outros pais que possam ouvir esse episódio aqui? Cara, basicamente assim, ó, ame incondicionalmente, sabe? E se for pra ter um filho, né, se tu ainda não é pai, se tu vai ter um filho, escolha muito bem a pessoa que vai estar ao teu lado, sabe? E eu digo isso também, é mais verdade ainda pra mulher, né? Porque normalmente a mulher que é abandonada, a mulher que é largada e tudo mais. Mas eu acho que os dois têm que ter maturidade suficiente pra entender, ok, a gente tá junto, a gente se ama, né? Pra sempre mesmo. E a gente quer formar uma família e a gente quer propiciar pra esse novo ser um grande lar, sabe? Porque isso é difícil. É difícil, tu tem muito perrengue, tu tem que estar muito disposto a lutar por isso, entende? Pra poder dar certo. E de novo, com amor e com cuidado e com carinho, não tem como dar errado, sabe? Sim. Só que acho que tudo parte da escolha da pessoa. Não adianta, porque, cara, não adianta tu sair com alguém, então cuide-se se tu vai estar solteiro, se tá solteira, cuide-se, evite, não tenha uma gravidez indesejada, não tenha uma gravidez só pra segurar alguém, isso não funciona. Sabe, principalmente os caras que querem sair, sabe, usem preservativos, se cuidem bastante, né, porque isso, cara, é bizarro como tem histórias ruins aí. E se tu parar pra analisar, se a maioria das crianças carentes ou crianças com problema de violência, etc, todas elas têm um lar horroroso. Ou é falta de pai, ou é falta de pai e mãe, ou é pai e mãe drogado, ou é, sabe, negligente, ou é tudo junto. E então isso foi uma coisa que, quando a Júlia trabalhou na polícia, a gente via vários casos, né? E ela comentava, a gente observava como é que eram as famílias e era batata, sabe? Tipo, é difícil tu pegar uma pessoa que tem um background ruim que não seja ruim também, sabe? Então, se a pessoa venceu na vida a ponto de ter um background ruim e ainda ser uma boa pessoa, cara, essa pessoa é foda. Porque muitas vezes ela é moldada pelo histórico dela, né? Uhum. Então, basicamente, se a gente conseguir proporcionar um ambiente legal para as crianças,
tem como dar ruim, sabe? Sim. E a gente só vai mudar essa nossa cidade horrorosa pensando assim, cara, se eu for ter uma criança e tendo um ambiente bom, porque eu vou, cada um fazendo a sua parte, sabe? É questão de tempo até a gente dar a volta. Mas vai um tempo, mas a gente teria que ter esse cuidado. Muito bem. E para encerrar, Igor, eu te convido para deixar uma mensagem de Dia dos Pais para quem for ouvir esse episódio também, pode ser? Claro, pode ser. Então, pessoal, pais, isso também serve para as mães que são pais, né? Tem muita mãe que é pai que é pai e mãe também, mas enfim, para aquela pessoa que exerce paternidade, desde Dia dos Pais, aproveita o momento com teu filho, com tua filha, seja pai de pet, pai de ser humaninho, enfim, como quiser. Feliz Dia dos Pais, um bom domingo a todos, que aproveitem, e aproveitem todos os dias, né? Porque o Dia dos Pais é só um, né? Mas na verdade tem que exercer todo dia com responsabilidade, com carinho, com cuidado, e isso. Tudo de bom pra todo mundo. Mas, Igor, como tu é pai, tu também merece um Dia dos Pais, né? Olha aí, ó. Uma pequena homenagem pra ti. Ó. Oi, eu tô passando aqui pra desejar um feliz Dia dos Pais pra todos os pais, em especial pro pai do meu filho. Dizer que a gente tem muito orgulho do paizão que ele é. Ele sabe muito bem disso, o Matheus vive falando papai, papai, papai. E dizer que a minha maternidade só é tão positiva porque eu tive esse paizão do meu lado. Te amamos muito. Beijo. Parece um... Papai! E a mamãe? É a figura, né? A gente tinha combinado de fazer ela gravar pra ti. E é isso. Feliz Dia dos Pais, Igor. Obrigado. Sabe que eu me segurei bastante, assim, mas no dia que tu me convidou, foi engraçado, porque eu chorei bastante, sabe, no dia que tu me convidou, porque, sei lá, cara, pra mim pai é foda, porque eu quero, enfim, a gente põe muita expectativa, não expectativa, mas a gente quer que a nossa criança seja tudo de bom, né? E eu e a Júlia somos muito abençoados, porque o Matheus realmente é muito queridão. Então, e ele fala papai pra caramba, enfim, eu tenho muito mais contato com ele do que com a Júlia, por exemplo, né? Porque a Júlia tá trabalhando, então eu tenho mais liberdade de tempo, eu pego mais dele, eu cuido mais dele, né? Então, é muito legal, assim, tu ver essa reciprocidade, tu ver o carinho dele para comigo, com a mãe dele também. Então, cara, é muito legal, muito obrigado. E eu sempre digo assim pra Júlia, né, que eu não sou tão emotivo assim com ela, né, no dia a dia. Claro que alguns momentos ali pontuais eu me derreto todo, mas desde o dia 1 que ela me disse que estava grávida, eu virei uma manteiga derretida, sabe? Tudo que envolve a nossa família, assim, eu choro bastante. Mas obrigado, Arce. Obrigado pela homenagem. Merece. Ela, obrigado. Quando eu combinei com ela, vou entregar aqui, quando eu combinei com ela, eu disse, o Igor vai gravar, mas tu também vai aparecer, eu quero que tu mande uma homenagem pra passar pra ele. Surpresa. Aí ela disse, tá bom, eu vou fazer. Mas nem vai adiantar, ele, quando eu contei lá, fiz toda uma surpresa que ele ia ser pai e tal, ele nem chorou e tal, assim, ele não é muito de se emocionar, assim. Daí eu queria que ele tivesse, eu pensei, ele vai chorar e coisa e tal, nem chorou. Aí, olha aí, Ju, ele chorou. Sabe que ela volta e meia, faz uns vídeos com edição e tal, com umas músicas que nos tocam, assim. E de batata, naqueles vídeos no Reels, tu olha os Reels dela, que tem algumas homenagens pra mim e tal, e todos aqueles ali eu chorei pra caramba. Então, quando tem uma musiquinha, quando tem um vídeo mais produzido ali, ou quando tem, né, uma montagenzinha, aí ferrou. Eu até achei que nessa entrevista eu ia chorar mais, né, mas é aquela coisa, quando tem algum gatilhozinho, aí fedeu. E daí trouxe os dois pra cá, né? E aquele vídeo foi ontem. Aquele vídeo do gordinho foi ontem, ele tem aula disso. Ele tava com um olhinho ali de, sei lá, tinha um terceiro olho ali. É uma figurinha. E aí ela é mamãe e ele papai. Papai. Mas é bem isso, ele fala papai. É a única palavra que ele fala, as únicas palavras que ele fala, basicamente, é mamãe, papai e auau. Só que ele aprendeu a falar mamãe antes, só que quando ele começou a falar papai, ele assim, é só papai, sabe? Papai. Então é muito legal, muito comovente, sabe? Ver ele me chamando assim toda hora é muito legal. Mas muito obrigado, Darcy. Obrigado pra todo mundo. Obrigado. Então, só deixar um recado pra quem vai acompanhar o podcast, quem escutar aqui esse podcast.
Aqui estou à disposição, caso tenha algum pai aí queira trocar uma ideia sobre paternidade, tá com alguma dúvida, a esposa está grávida, está pensando em engravidar, quer tirar dúvidas banais, fica à vontade, depois compartilhe meu contato lá com eles. O meu Instagram é Igor Ocunha, né? Tudo junto, Igor Ocunha. Então, quer me adicionar lá, quer me chamar, quer trocar uma ideia. Meu perfil é fechado, mas eu vou imaginar que é daqui, manda um direct lá que eu respondo sem problema, vai ser um prazer ajudar. Como não tem conteúdo, né, na internet, então se eu puder ajudar de alguma maneira, já vou ficar feliz em ajudar alguém. Fique à vontade. Muito obrigado. Obrigada pela tua disponibilidade em fazer isso também, tá, Igor? Imagina. Acredito que tem bastante para agregar pro pessoal, hein? Estamos juntos, que precisar, pode contar comigo. Muito obrigada. Então é isso, desejo pra ti, Igor, um feliz Dia dos Pais, pro teu pai, desejo mesmo pro meu, que ele é constantemente presente na minha vida, e pra todos os filhos e pais e pessoas que exercem esse papel na vida do outro. Se tem um presente que vocês podem se dar, ou melhor, compartilhar nessa data e em todos os outros dias, como o Igor disse, é amar e ser presente. E como sempre, sigam @Darciane Moreira Fotografia ou acessem www.darcianemoreirafotografia.com.br para conhecer mais do meu trabalho como fotógrafa e acompanhar mais sobre esse podcast. Beijos e até o próximo episódio.